E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo comentando um livro, uma obra da literatura brasileira. E o livro de hoje vai ser este aqui, O Missionário, do Inglês de Souza, o paraense Inglês de Souza, que introduziu o naturalismo no Brasil, o que eu já comentei no vídeo que eu fiz do Cortiço, comentando sobre ele, o Aloysio de Azevedo. Eu achei essa capa do livro bem legal e eu pessoalmente peguei esse livro, ele chamou minha atenção por conta da capa. E vou até contar a história aqui rapidinho. A gente foi num lugar que é uma locadora de livros, tipo um sebo, e tinha um monte de livro. Tipo, aquele lugar, eu acho que é a melhor livraria que eu já fui, o melhor sebo que eu já fui disparado. Tem tudo quanto é obra que você imaginar da literatura brasileira e estrangeira, tem lá nesse espaço. Chegou nesse espaço e eu tava querendo procurar obras que contassem sobre a Amazônia, sobre o norte, sobre o Pará e tal. E daí, coincidentemente, eu olhei esse livro aqui, ele estava mais ou menos ali à vista, e eu olhei para a capa dele e falei, essa capa aqui parece bem legal. Tipo, parece bem interessante. O Missionário. Daí eu fui, peguei para olhar aqui atrás o resumo da história e fala que na pequena cidade de Silves, à beira da floresta amazônica, o padre Antônio de Moraes é considerado um santo. Teve coragem de enfrentar a selva para catequizar os índios mundurucus. O dicionário Inglês de Souza investiga a vida íntima de um padre e retrata o dia a dia no Pará do século passado. Então, tipo, quando eu li isso aqui eu fiquei, caramba, é exatamente isso que eu estava procurando, uma história que se passasse no norte, que tivesse o norte, a Amazônia, o Pará. E daí depois o cara da livraria, do sebo, me falou que o Inglês de Souza é um escritor paraense. E eu nunca tinha ouvido falar dele, ou se eu ouvi falar eu não lembrava que era paraense. Então eu fiquei tipo, caramba, esse livro eu tenho que pegar para ler. Essa é uma obra naturalista que tem o intuito de mostrar as coisas em detalhes, mostrar como que é o ambiente, como que é o local em que se passa a história, de uma forma bem rica em detalhes. No caso, essa história se passa na Amazônia, no Pará. Não, na verdade, aí tem outra questão, tipo, eu pesquisei na internet sobre o livro e o pessoal falava que a história se passava no Pará. Eu não sei se naquela época a província do Pará pegava parte do estado atual do Amazonas também, então eu não sei. Só que a cidade de Silves, eu fui pesquisar, e hoje, atualmente, tem uma cidade de Silves, é tipo uma ilhazinha assim, ribeirinha, no interior do Amazonas, que é no estado do Amazonas e não no Pará, atualmente. Mas eu não sei se naquela época a província do Pará abrangia aquilo. Mas é no norte do país. Vários trechos do livro, ele cita as coisas estão vindo do Pará, como se a cidade não fizesse parte do Pará. Então, provavelmente, eu creio que a história se passa no Amazonas, em uma região que é bem próxima do Pará, é bem próxima mesmo, mas ainda assim é no Amazonas. Conta muito bem os detalhes do cotidiano, do dia a dia dos habitantes dessas regiões ribeirinhas do interior do Amazonas. Cara, imagina como que é o interior, uma cidade do interior do Amazonas. Tipo, muita coisa limitada, o contato com a natureza basicamente era só o que tinha. Então, para se chegar lá levava meses saindo do Rio de Janeiro, tipo, pegava barca, vapor, então era uma coisa que demorava muito. O pessoal estava praticamente isolado, só com aquele ambiente, e o autor descreve bem pra gente poder entender como é que é a vida. Então ele fala sobre as frutas, sobre os animais, sobre tipo, o linguajar, o vocabulário das pessoas dali, coisas que estão ligadas à região ali, né? Tipo, Manaus e Belém eram as principais cidades, ainda são as principais cidades no norte. Então é bastante coisa em torno dessas duas cidades. Para quem quer conhecer bem sobre a cultura, sobre a imensa riqueza que a cultura da Amazônia tem, então, tipo, essa é uma obra super recomendada. Você se sente realmente dentro daquele ambiente. Ele descreve em detalhes todos as folhas, os tipos de folhagens, né? Os animais que fazem parte, os rios. Então, ele conta muito bem, você vai meio que entrando nessa vibe
como se você estivesse ali com uma canoazinha, sentindo tudo aquilo ao seu redor. A história então conta sobre um padre chamado Antônio de Moraes. Esse padre, ele vai para essa cidadezinha de Silves, no interior lá da Amazônia. Seu novo vigário da cidade assumir a igreja porque o outro antigo padre veio a falecer. A história começa assim, com ele chegando, aquele alvoroço todo, o pessoal super animado, porque agora vão poder voltar às atividades religiosas e tal. O antigo padre, ele não fazia muito. Ele fazia missas uma vez ou outra, só que ele era mais da farra. O livro conta que ele ia para esse interior da floresta, se metia com caboclos, com mulheres, daí não voltava tão cedo às suas funções clérigas. Ele gastava o dinheiro da igreja com mulheres e bebidas e farra toda, né? E típica de várias pessoas do clérigo, então não é algo muito de se chocar. É engraçado que esse padre Antônio de Moraes, ele é tão correto, ele faz as coisas tão certinha que tipo, o pessoal começa a estranhar demais, porque é um padre que não apronta nada. O que era pra ser, né? Padre era pra ser bem correto e não tá se metido a farra, né? É o que se espera de um padre, mas é tão comum ver isso acontecendo que quando aparece um que realmente é sério, daí o pessoal fica, caramba, é sério isso? Não é possível. Ele deve estar fingindo. Antônio de Moraes, ele começou os seus trabalhos e ele era sempre correto. Então, ele não se metia com mulheres, nem com bebida, nem nada. Fazia missa todos os dias lá e tal. Então, ele estava bem com essa coisa, ele tinha um espírito cristão bem forte, bem correto, o caráter dele. E daí todo mundo ficou bem contente no começo, né? Até o próprio o Macário que é o auxiliar dele na igreja, que recebeu, ele também é outro cara super religioso e tudo mais. Ele ficou bem empolgado ver que um padre que realmente levava o serviço dele a sério. E as pessoas também gostaram muito no começo, só que depois o pessoal começou a achar chato. Porque como o padre fazia tudo certinho, a missa sempre, todo dia, daí o pessoal começou a deixar de ir porque tava chato, né? Porque o outro padre desaparecia pelo mato com as caboclinhas e daí deixava o pessoal livre, o povo livre pra tá curtindo e aproveitando a vida sem culpa, né? E daí o pessoal começou a não gostar disso. Então, que mais? Aí o pessoal deixa de estar indo e os dois religiosos ficam bem tristes, ficam meio que desapontados porque eles querem que a igreja esteja sempre cheia e tudo mais. Ele quer, tipo, esse Antônio, ele tem uma vaidade, uma soberba muito grande, então ele se acha muito superior e ele quer que as pessoas estejam na igreja escutando aos seus sermões e tudo mais. E quando o pessoal começa a deixar de ir, ele começa a se sentir meio que super desapontado naturalmente. E tem até uma parte da história que o pessoal, eles estão indo para os Castanhais. É um lugar lá, os Castanhais, para estar colhendo castanhas e estão tirando uma grana com isso. Daí o pessoal tudo vai para lá. E tem até e as pessoas que são contra a igreja, que tem um pessoal lá da vila que são os maçons, daí eles não são muito chegados da igreja, então ele comenta que as pessoas têm que parar de ficar dando bola para essa vida religiosa, tem que estar indo fazer dinheiro. E o padre chegou um momento que, quando estava todo mundo reunido em um casamento, ele fez o casamento e no final ele dá um baita sermão de 1 hora, assim, falando e tudo mais, que vocês vão pro inferno, que vocês estão dando mais atenção ao dinheiro, à ganância do que as coisas do espírito e tudo mais. Vocês têm que se voltar para Deus.
e viver a vida dele, viver o amor dele. E o pessoal fica todo assim assustado, conturbado, ficou pensando em inferno. Então, tipo, naquele momento, o padre se sentiu, tipo, que funcionou a ideia dele, funcionou o plano dele de fazer as pessoas estarem continuando na vida religiosa. Só que depois de alguns dias o pessoal não estava nem aí mais para essa coisa de medo de inferno e todo mundo se mandou lá para os Castanhais e o padre ficou só com algumas negras velhas e tipo... Uh, algumas negras velhas. Aí acabou que ele só ficou pregando para algumas escravas negras velhas que frequentavam a igreja, como naquela época havia ainda escravidão. O padre está dando sermão só para escravas assim, e ainda poucas, era algo super humilhante, né? Então ele ficou super desapontado e começou a sentir como se não houvesse mais sentido dele estar ali. Ele foi com um propósito tão grande de querer estar fazendo Silves um lugar de destaque e acabou meio que se decepcionando. Daí, dessa decepção, então, com essa decepção, se sentido como não fazia mais sentido estar ali, acaba que o pessoal dá uma ideia para ele de estar meio que no desafio mesmo. Ah, eu duvido que você faria isso, não sei o que. Daí eles falam para ele ir até uma tribo lá bem no interior do Amazonas, que são dos Mundurucus, que são uma tribo selvagem que não tem contato nenhum com a civilização e matam todo mundo que chegam por perto deles. E daí desafiaram o padre a ir até lá pregar o evangelho e tal. E ele depois, ele pensa, já que ele está todo decepcionado, sentido sem propósito ali naquele lugar, daí ele colocou essa ideia na cabeça de estar indo lá, naquela aldeia selvagem, pregando a palavra. E ele falou que ele preferiria morrer como um mártir da igreja pela religião do que ficar ali sem propósito. Aí ele acaba levando o Macário também, que no início estava todo relutante, mas como ele gostava muito do padre e admirava demais o padre, ele acabou, depois de muita insistência, concordando em estar acompanhando ele nessa aventura. Então, os dois vão nesse percurso até o... Então os dois vão nessa aventura até a tribo dos Mundurucus e o autor ele vai descrevendo bem as paisagens, tipo os problemas que o pessoal que faz viagem de barco e tal enfrenta, o que o pessoal da Amazônia enfrenta. Então, tipo, canapanã, mosquito, um monte de coisa, animais perigosos, por exemplo, crocodilo, jacaré, piranha de rio, um monte de coisa, e muita chuva, doença. Então é uma grande aventura, uma grande jornada. Isso. Isso torna uma jornada muito desgastante, pegando muita chuva, muitos insetos. Então a comida vai se tornando escassa e daí eles têm que estar procurando locais assim para estar parando com o barco e estar buscando por alimentos, o que a natureza tem em abundância, né? Mas essa tentativa
Daí aí se torna tão desgastante que esse Macário, que era o auxiliar do padre, era sempre tão correto com tudo, ele acaba perdendo a paciência, ele acaba meio que começa a contrariar o padre, não sei o que, começa a pensar em desistir, falando que ele é um maluco, que ele é um doido, que ele só quer matar eles dois e que ele tinha muita coisa ainda para fazer na vida. E em certo momento, quando eles param numa praia assim, aparecem dois mundurucus selvagens vindo assim para cima deles. E daí esse Macário, ele pega o bote, ele pega o barcozinho, que eles estavam numa canoa. Tá, eu não contei essa parte. Eles vão em um barco relativamente grande, né, inicialmente, mas depois o pessoal que estava levando eles engana, passa o pé neles, passa a rasteira neles, porque eles foram descobrir só depois que eles estavam querendo ir encontrar aquela tribo selvagem. Daí o pessoal foi, arregou e foi embora e deixaram eles para trás no meio da noite assim. E daí o padre e o Macário, eles tiveram que ir numa canoinha o resto da viagem. O padre louco, ao invés de voltar, ao invés de ir para uma cidade, eles estavam num sítio, né? Daí ao invés de ir para esperar alguém chegar lá no sítio para poder levar eles de volta, não. Daí ele decidiu continuar só que numa canoinha, fazendo a viagem mais desgastante, mais difícil ainda. Daí o Macário vai perdendo a paciência e quando ele vê aqueles dois mundurucus, em um certo momento quando eles param na praia e eles estão vindo assim, ele vai, pega essa canoinha e tipo, mano, bicho, deixa o padre pra trás e some, vai varado. Daí o padre se prepara já pra morrer, só que acaba que era tipo, esse cara, um desses caras que abordaram ele, era um Tuxaua, que era o líder da tribo, que o Tuxaua é o líder da tribo, e ele